Ela era mãe, amava cada um deles com tudo que tinha, e mesmo assim, de joelhos, no silêncio do quarto, pediu que Deus os levasse, antes que eles levassem a vida de outro homem. Os filhos adoeceram dias depois, morreram em paz, sem sangue nas mãos. Esse foi o primeiro impossível que Rita entregou a Deus. Não seria o último. Roca Porena era um vilarejo tão pequeno que o vento o atravessava de uma ponta a outra em poucos minutos. Casas de pedra, colinas cobertas de oliveiras, o cheiro de terra molhada após a chuva. No século XIV, a vida naquele canto da Úmbria, no centro da Itália, seguia o ritmo das estações e das orações. Foi aqui que Antônio e Amata envelheceram sem filhos. Não era por falta de fé. Os dois eram conhecidos na região como pacificadores. Iam às casas onde havia briga, onde havia ódio endurecido entre famílias, e ficavam até que o perdão encontrasse um caminho. Era um trabalho silencioso, quase invisível. O tipo de trabalho que Deus vê mesmo quando os homens não percebem. E então, já na velhice, Amata engravidou. A criança nasceu num fim de tarde de 1381. Chamaram-na Margherita, Rita para os íntimos. E logo nos primeiros dias, algo estranho aconteceu. Um trabalhador que passava pelo jardim viu o berço da menina rodeado de abelhas brancas. Elas pousavam sobre o rosto dela sem ferroar, como se reconhecessem ali algo que não sabiam nomear. O homem ficou parado, olhando. Não tinha explicação. Nunca teria. Rita cresceu sendo a filha da quietude. Enquanto outras crianças brincavam entre as pedras do vilarejo, ela ficava ao lado da mãe ouvindo histórias de Jesus. Não por obrigação, por fome. Havia nela, desde cedo, um desejo que não era de criança, um desejo de pertencer a algo maior do que ela mesma. Aos 10 anos, já ajudava nas tarefas da casa com uma atenção que desconcertava os adultos. Aos 13, sabia o que queria: entrar no convento das freiras agostinianas, consagrar a vida. Ser somente de Deus. Os pais ouviram em silêncio, e então disseram não. Não com crueldade, com o amor torto e bem-intencionado de quem acha que sabe o que é melhor. Havia um jovem de boa família, um casamento já combinado. E Rita, que aprendera com eles que o perdão é a forma mais alta de amor, engoliu o próprio sonho e obedeceu. Paulo Mancini não era um homem mau por vocação. Era um homem partido por dentro, daquele tipo de fratura que acontece antes que a pessoa saiba nomear o que sente. O trabalho o expunha a disputas, a rivalidades antigas entre famílias que guardavam ofensas como se fossem tesouros. E o que ele trazia para dentro de casa, à noite, era o peso de tudo isso. Rita aprendeu o cheiro de quando ele voltava diferente. Havia dias em que ele entrava pela porta e o silêncio ficava mais pesado. Dias em que as palavras saíam tortas, cortantes, sem que ele parecesse notar o estrago que faziam. Rita não gritava de volta, não porque fosse fraca, mas porque havia entendido naquele primeiro ano de casamento que o fogo não apaga fogo. Ela rezava antes de cozinhar. Não era um gesto automático, era uma intenção real, formulada em silêncio enquanto as mãos trabalhavam, que aquele alimento levasse algum alívio para o que fermentava dentro dele. Era uma oração pequena, doméstica, quase invisível. O tipo que não aparece nos livros de teologia. Os anos foram passando com o peso lento de quem carrega algo que não escolheu. As mulheres do vilarejo começaram a notar Rita, não pelo que ela dizia, mas pelo que ela não fazia. Não reclamava, não fofocava, não se dissolvia. E quando alguma delas chegava com o coração despedaçado por um marido parecido com o dela, Rita ouvia com uma atenção que parecia rara demais para aquele século. Ela não tinha respostas prontas, tinha presença. E foi nessa presença silenciosa que Paulo, aos poucos, começou a mudar. Ninguém soube apontar o dia exato. Foi gradual,
como a luz que entra pela fresta antes do amanhecer. Ele passou a chegar mais cedo, a sentar à mesa sem o peso fechado no rosto, a ouvir Rita quando ela falava de Jesus, não com interesse imediato, mas com uma abertura que antes não existia. Quando os filhos nasceram, 2 gêmeos, havia entre Paulo e Rita algo que se parecia com paz. Foi então que os inimigos antigos de Paulo se lembraram dele. Numa tarde comum, voltando do trabalho, ele foi cercado. Rita ficou esperando. A noite fechou. Os filhos perguntaram pelo pai. E quando os familiares chegaram com a notícia, Rita não desmaiou, não gritou, caiu de joelhos e ficou ali, quieta, por um tempo que ninguém soube medir. A casa ficou grande demais depois que Paulo morreu. Não era uma casa grande, mas o silêncio tem esse efeito. Ele ocupa os espaços que uma pessoa deixa e os faz parecer enormes. Rita acordava cedo, fazia as tarefas, cuidava dos filhos. Por fora, a vida continuava. Por dentro, havia uma dor que ela não tentava explicar para ninguém. Os meninos cresciam, e cresciam parecidos com o pai. Não com o Paulo que ela ajudara em construir nos últimos anos, mas com o Paulo de antes. O Paulo das brigas, das honras feridas, das contas a acertar. A família do marido os alimentava com uma narrativa antiga e perigosa. Havia uma dívida de sangue. E dívidas de sangue, naquele tempo e naquele lugar, se pagavam com sangue. Rita ouvia as conversas que os filhos pensavam que ela não ouvia. Certa noite, quando o vento batia forte contra as janelas de pedra, ela se ajoelhou diante do crucifixo que ficava no canto do quarto e fez uma oração que nenhuma mãe deveria precisar fazer. Pediu que Deus levasse seus filhos, não por desespero, não por loucura, por amor, o tipo de amor que enxerga além do momento presente e treme pelo que vê. Ela preferia a dor da perda, a dor de ver os filhos se transformarem em algo que não tinham nascido para ser. Preferia enterrá-los a visitá-los numa alma destruída pelo ódio. Dias depois, os 2 adoeceram. A febre veio rápida, intensa. Rita cuidou deles com tudo que tinha. Chás, compressas, orações murmuradas ao longo de noites que não terminavam. E foi à beira daquela cama, enfraquecidos e sem saída, que os filhos finalmente ouviram o que ela sempre dissera. Um deles pegou a mão dela e disse: "Você estava certa. O ódio não alivia nada. Morreram em paz, sem vingar ninguém." Rita ficou sozinha no mundo. Não havia mais ninguém que dependesse dela, ninguém para quem cozinhar, nenhuma voz chamando seu nome dentro de casa. E foi nesse vazio absoluto que ela ouviu, com uma clareza que nunca tinha tido antes, o mesmo chamado da adolescência. Deus ainda queria ela, agora inteira. Rita foi ao convento pela primeira vez poucos meses depois de enterrar os filhos. O mosteiro das Irmãs Agostinianas ficava a alguns quilômetros de Rocaporena. Uma caminhada longa, pedras irregulares no caminho, o frio da Úmbria cortando o rosto. Ela foi a pé. Chegou com o hábito empoeirado e o coração cheio de uma certeza que carregava desde os 13 anos. A Madre Superiora ouviu tudo e disse não. Rita era viúva, tinha sido casada. O convento não aceitava mulheres nessas condições. As regras eram claras, e as regras existiam por razões que Rita não discutiu. Voltou para casa em silêncio, sem dramatizar. Mas a certeza continuava lá, intacta, como brasa que o vento não consegue apagar. Voltou uma segunda vez. Negaram de novo. E uma terceira. Mesma resposta. Nos intervalos entre essas tentativas, ela vivia. Visitava doentes, levava comida a quem não tinha, sentava ao lado de mulheres que choravam sem conseguir explicar por quê. E trabalhou durante meses para reconciliar as 2 famílias que o assassinato de Paulo havia partido ao meio, a sua e a dos inimigos. Foi de casa em casa, conversando, ouvindo, lembrando a cada um que o perdão não é fraqueza. É o único caminho que não tem fim sem saída. Conseguiu.
As famílias se reconciliaram, mas o convento continuava fechado para ela. Foi numa noite fria, sem data precisa nos registros, que Rita se ajoelhou diante do crucifixo pela última vez com aquela pergunta sem resposta, e adormeceu em oração, como tantas outras vezes. O que aconteceu depois, nenhuma testemunha soube explicar de forma racional. De manhã cedo, as irmãs do convento encontraram Rita na capela, dentro do mosteiro. As portas estavam todas trancadas, por fora e por dentro. Não havia sinal de arrombamento, nenhuma janela aberta, nenhum caminho visível pelo qual uma mulher pudesse ter entrado. Rita estava ajoelhada, rezando, como se sempre tivesse estado ali. As irmãs se entreolharam, e a Madre Superiora, que 3 vezes havia dito não, compreendeu que havia uma vontade maior que a dela operando naquele lugar. Rita foi aceita naquela manhã, sem mais perguntas. Dentro do convento, Rita floresceu de um jeito estranho, crescendo para dentro. As irmãs notavam que ela ficava horas em silêncio diante do crucifixo. Não era meditação distante, era algo mais físico, mais urgente, como se ela precisasse entender com o corpo o que a mente não conseguia alcançar. Certa noite, sozinha na cela, Rita fez um pedido que poucos ousariam formular. Pediu a Jesus que compartilhasse com ela a dor da coroa de espinhos. Não era masoquismo, era amor, daquele tipo radical que quer ir até onde o amado foi, sentir o que o amado sentiu, não ficar de fora do sofrimento que salvou o mundo. No silêncio que se seguiu, um dos espinhos do crucifixo à sua frente se desprendeu, ou pareceu se desprender, e cravou na testa dela. A ferida nunca fechou. Por 15 anos, Rita carregou aquela marca na testa. Doía. Exalava um odor forte que obrigou as irmãs a mantê-la afastada das atividades comuns. O isolamento voltou, mas de outra natureza. Não era mais o isolamento da viúva sem lugar. Era o isolamento de quem carrega algo que os outros não conseguem suportar de perto. Rita oferecia cada dor como se fosse um presente. Em 1450, as irmãs planejaram uma peregrinação a Roma. Rita queria ir. A madre hesitou. A ferida, o odor. Rita rezou pedindo que a ferida fechasse por tempo suficiente para a jornada. E fechou. Ela foi. Caminhou com as irmãs pelos mesmos caminhos que peregrinos percorriam há séculos. E quando voltou ao convento, a ferida se abriu novamente, como se tivesse esperado. Nos últimos anos, a saúde de Rita cedeu por completo. Ficou acamada, frágil, quase transparente. Numa manhã de inverno, pediu a uma irmã uma coisa que parecia impossível: uma rosa do jardim da casa onde nasceu, em Rocaporena. Lá fora, tudo estava coberto de neve. A irmã foi mesmo assim. No jardim deserto e branco, entre galhos secos e chão endurecido pelo gelo, havia uma rosa. Perfeita, sozinha, como se tivesse esperado ser encontrada. Rita morreu em 22 de maio de 1457. No momento da morte, a ferida da testa cicatrizou. O odor que a isolara por 15 anos deu lugar a um perfume suave de rosas que tomou todo o convento. Uma irmã com o braço paralisado abraçou o corpo de Rita no leito e o braço se moveu. Seu corpo foi velado, visitado, venerado. 170 anos depois, o Papa Urbano VIII mandou examiná-lo. Estava intacto, a pele ainda com cor natural, como se o tempo tivesse parado naquela manhã de maio. Rita de Cássia não fez nenhum milagre com as próprias mãos. Não curou ninguém com um toque, não multiplicou o pão, não parou tempestades. O que ela fez foi mais difícil e mais raro. Ela entregou o impossível a Deus, uma vez após a outra, sem garantia de resposta. Entregou o sonho do convento quando tinha 13 anos. Entregou 18 anos ao lado de um homem que não escolheu. Entregou os filhos quando a dor de perdê-los era menor do que a dor de vê-los se perderem. Entregou a própria carne através de uma ferida que não fechava.
E Deus respondeu, não sempre da forma que ela esperava, mas sempre. Seu corpo, 5 séculos depois, ainda existe, como se houvesse algo nela que a morte simplesmente não soube levar. Talvez porque o que Rita carregou em vida não fosse dela, era de quem a fez. Se você chegou até aqui, você já sabe que santos não nascem prontos. Eles são forjados, em casamentos difíceis, em filhos que partem, em portas que se fecham 3 vezes antes de abrir pela 4ª, de um jeito que ninguém consegue explicar. Rita foi uma mulher comum que viveu uma vida impossível e escolheu, em cada momento impossível, confiar. Se essa história tocou algo em você, deixa o like, compartilha. Alguém que você conhece pode estar precisando ouvir hoje que Deus responde, mesmo quando demora, mesmo quando dói, mesmo quando a resposta chega de um jeito que a gente não esperava. Se inscreve no canal, porque aqui, toda semana, a vida de um santo ganha voz. Pessoas de carne e osso, com perdas reais e fé ainda mais real, que um dia olharam para Cristo e disseram: a Ele tudo. E antes de ir, me conta nos comentários, qual santo você quer ouvir a seguir? A história do próximo vídeo pode ser exatamente aquela que alguém está precisando.